Bom, hoje nossa aula, então, sobre os elementos do universo, especialmente vamos falar com mais detalhes sobre o fluido cósmico e na agenda, o fluido vital, desculpa, e na agenda hoje, eu dividi em duas partes a aula, tá, gente? Um é o princípio vital, que é o referente ao capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Vamos falar um pouco de seres orgânicos e inorgânicos, sobre a vida e a morte, a inteligência e o instinto. E a segunda parte, que é um pouco sobre o mundo dos espíritos. Então, é a origem, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos também, origem, natureza e forma dos espíritos e um pouco do mundo espiritual. Podem parar na hora que tiverem dúvidas, embora eu tenha posto algumas pausas para as perguntas, e é muito importante que vocês entendam o conceito, tá? Muito importante porque agora a gente vai partir de uma parte conceitual, a semana que vem a aula sobre perispírito, são coisas muito importantes para as outras aulas que a gente vai desenvolver. Então, não saiam daqui com dúvidas. Bom, o universo é formado, de acordo com a doutrina espírita, por três elementos básicos que formam a trindade universal: Deus, o espírito e a matéria. Esse é o conceito de trindade universal, ou seja, tudo, exatamente tudo que existe é feito é feito pela trindade universal, por Deus, pela matéria e pelo espírito. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a parte da matéria. Né? Deus, a gente viu nas aulas anteriores, já vimos a conceituação de Deus, né? Alguém gostaria de falar do que se lembra? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tá? Acima de tudo. Perfeito? Então, esse seria Deus acima de tudo. E vamos recordar um pouquinho o que era fluido cósmico universal, se alguém ficou com dúvida. Porque é importante para a gente continuar nas nossas aulas tendo bem fixado o conceito de fluido cósmico universal, a base de tudo. O fluido cósmico universal, de acordo com os espíritos, eles só falaram para Kardec fluido cósmico. O Kardec inseriu universal. Então, nós chamamos de FCU, fluido cósmico universal. É a matéria elementar primitiva. O que significa isso? A base de tudo. Tudo é feito, moldado a partir dessa matéria elementar primitiva. Vamos tentar conceber um pouquinho, desenvolver um pouquinho mais isso. Cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Tá? Então, ele é o elemento primário, a partir do qual tudo se constrói. Os espíritos puros agregavam essas partículas do fluido cósmico e, considerando as leis físicas e a evolução moral dos habitantes, construiu os mundos, os planetas, né? Então, assim, o espírito, através do pensamento, ele trabalhava e criava esses elementos que formam o nosso mundo. Então, usando o quê? O fluido cósmico universal. Como que a gente entende um pouco disso? É um fluido etéreo que preenche todos os espaços e penetra os corpos. Muito chamado de éter, né? De plasma divino, da onde se tiram todos os materiais para se fazerem tudo que existe no mundo, no universo. Fica um pouco genérico, mas eu acho que a gente consegue entender, né? Vamos lá. Por exemplo, considerando um peixe que está no fundo de um oceano, o fluido cósmico universal seria tudo que está em torno, né? A água, o mar. Ou seja, a gente está envolvido, a gente está imerso, submerso no fluido cósmico universal. Vamos trabalhar um pouco agora o conceito de matéria. A matéria é um dos elementos gerais do universo, juntamente com o espírito, certo? A matéria é o liame que escraviza o espírito, mas também é um instrumento que ele usa. Então, Deus, matéria e espírito. Agora nós vamos detalhar esse conceito de matéria. E é importante a gente também entender o fluido cósmico universal para a gente entender que a matéria é feita a partir dele. Tudo que é material é feito através da manipulação do fluido cósmico universal. Nossa, está caindo uma chuva violenta aqui. Princípio vital. Não quero assustar ninguém,
Mas agora eu vou passar um videozinho para vocês entenderem a importância desse tema para nós que somos estudantes da doutrina espírita e que temos que aprender a manejar, a trabalhar, a cuidar do nosso fluido vital e que muitas vezes, como trabalhadores de uma casa espírita, nós vamos inclusive doar nosso fluido para as outras pessoas. E a gente sem querer, nem sem conhecer ou não, em qualquer ambiente que a gente esteja, a gente está tendo troca desse fluido. Tá? Vou mostrar um videozinho para vocês, não vou entrar em detalhes dele, só para vocês entenderem a importância da aula, a importância do conceito. E não se assustem. João. João, você sabia que um espírito mal intencionado pode sugar a sua energia até durante uma refeição? Ele se alimenta da sua energia vital. Quando percebe, você se sente fraco, sem entender por que está exausto. Fazer uma oração antes de comer ajuda a fortalecer sua energia e bloquear essas influências. Bom, passei um vídeo para vocês entenderem a importância desse tema. Nós estamos o tempo todo trocando energia, recebendo energia e doando energia, às vezes, muitas vezes, sem querer, ou querendo. Tá? Então, nós vamos conversar sobre isso hoje. Mas vamos entender primeiro o que é fluido vital. O que é princípio vital? É o que anima a matéria? Aqui anima a matéria. Sim, só. É isso também. Vamos lá. O princípio vital é um subproduto do fluido universal, no livro dos Espíritos de Formação dos Seres Vivos, questão 64. Então, princípio vital é um subproduto, ou seja, ele não é o fluido universal. Ele é feito a partir do fluido universal. O fluido cósmico universal dá origem ao princípio vital. Isso é importante a gente entender que não são a mesma coisa, tá? E é, sim, o princípio da vida material e orgânica de todos os seres vivos, de todos os seres. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. O princípio vital é o princípio da vida material e orgânica comum a todos os seres vivos, desde a planta até o homem. É a energia que dá vida à matéria. Sem o fluido vital não existe vida. É conhecido como fluido vital, fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Nós vamos usar o conceito de fluido vital. Então, quando fala princípio vital, nós estamos falando de fluido vital. Por quê? Porque muitos autores usam princípio vital num outro contexto, então gera uma certa confusão. Então, para ficar mais claro, vamos falar de fluido vital. Perfeito? Quando estiver falando de uma coisa e outra. Não vamos entrar nos detalhes ainda como se diz, das diferentes interpretações de princípio e fluido, não é o momento agora. Mas vamos entender que o fluido vital é que dá vida à matéria, é uma energia feita a partir do fluido cósmico universal e é o princípio da vida material e orgânica. Não existe vida se não existir fluido vital. Então, a gente imagina aqui, fluido vital aqui e o FCU que eu estou colocando, fluido cósmico universal. O fluido vital é um dos subprodutos do fluido cósmico universal. É o fluido cósmico universal manipulado. Existem inúmeros outros, tá, gente? Nós estamos falando hoje especificamente desse, porque desse é um dos mais importantes conceitos para a doutrina. Alguma dúvida até aí? Tá, alguém, acho que ficou bem claro, né? Que uma coisa não é outra. É feita a partir Do fluido do cósmico universal. Isso, é um subproduto. Então, vamos continuar. Vamos também lembrar o que a gente aprendeu em biologia, você lembra? Seres orgânicos e inorgânicos, também é importante, vamos entender. O que são seres orgânicos? Seres orgânicos são que têm uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. O ser orgânico, ele faz o quê? Ele nasce, cresce, reproduz e morre. Possuem órgãos especiais para realizar as diferentes atividades da vida.
órgãos apropriados às necessidades de conservação. Então, o orgânico, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Por exemplo, alguém me dá um exemplo de ser orgânico? Nós, as plantas, os animais. Sim, exato. Nós, os homens, as plantas, os animais, são exemplos de seres orgânicos. Então, aqui a gente vê, né, as plantas, porque elas nascem, crescem, se desenvolvem, morrem, elas têm um ciclo, né? O ser humano, um animal, tudo aqui representando para vocês, que são os seres orgânicos. E os seres inorgânicos? São os que não possuem vitalidades nem movimentos próprios. Eles não têm vida própria, né? Sendo formados apenas pela agregação de matéria. Então, aqui, uns exemplos de seres inorgânicos. Ele é feito pela agregação de matérias. Ou seja, não nasce, cresce, desenvolve e morre. Então, por exemplo, os minerais, a água, o ar. Aqui tem uma plantinha, uma samambaia, mas essa daí já é um ser orgânico, tá? Então, são seres que são feitos pela agregação de matéria, os compostos químicos, né? E não tem vida própria. Até pedra, para a gente tirar daqui, a gente teria que ter... Se a gente não fizer nada, não tiver nenhum efeito externo, a pedra vai continuar assim, do jeito que está, até um dia se desagregar. O fluido vital, sem a matéria, não é vida. Então, veja, existe uma correlação, uma importância de ter a matéria e o fluido vital. O fluido vital, sem a matéria, não é vida. Ele é só um fluido. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse fluido. Então, uma matéria sem fluido vital é só uma matéria. É um corpo inerte, sem vida. Um precisa do outro. Um ajuda o outro. Um complementa o outro. Fluido vital e matéria. Então, ela dá vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Ou seja, o fluido vital dá vida a todos os seres que absorvem e o assimilam. Bactérias, né? E o assimilam. Permite aos seres orgânicos se movimentarem por eles mesmos. Tudo bem, né? A gente já falou que eles têm energia se movendo por eles mesmos. Ao contrário dos seres inorgânicos, que precisam que alguém os movimente. Isso tudo é da questão 61 a 63, do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, se alguém quiser entrar mais em detalhes, tá? Então, veja. O fluido vital é o mesmo para todos os seres orgânicos e varia segundo as espécies. O que significa isso? É o mesmo, vem da mesma fonte, da mesma base. Só que, segundo as espécies, ele tem as suas variações. E mesmo até entre a mesma espécie, a gente vê diferenças. Por exemplo, nós temos fluido vital, mas a Renata tem X, a Rose tem X mais Y. Cada um tem uma cota de fluido vital. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, variando segundo as espécies. Ou seja, seres orgânicos têm quantidades diferentes de fluido vital. Então, um ser orgânico, sei lá, eu não sei quanto dura, um cachorro vai 20 anos. Ele tem 20 anos, já que é a cota dele de fluido vital. Um ser humano tem, em média, sei lá, 80, 100 anos. Então, quem tem mais? Ser humano. Então, a gente vai vendo que, dependendo da espécie, eles têm, é manipulado para aquela espécie, mas a quantidade varia. Tá claro isso? Alguns se acham saturados desse fluido, enquanto outros possuem apenas quantidades suficientes. Tem gente que tem muito fluido vital. Principalmente quem? Os que são médiums, a gente vai ver aqui alguns exemplos, médiums que trabalham com cura, por exemplo. Tem muito fluido. Então, são pessoas que têm mais dinamismo, que têm mais aquela energia mesmo, que nem diz ele aqui, ó. É a razão pela qual alguns têm uma vida mais ativa, mais tenaz e, de certa forma, superabundante. Ó, embora, já disse isso, né, que embora derivado do fluido cósmico universal, são matérias distintas. Porque um é subproduto do outro, é manipulado. Pega o fluido cósmico, vou lá, manipulo e forma o fluido vital. Manipulo e forma a matéria. Tudo isso daí vem do fluido cósmico universal. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria, já falamos sobre isso, né? Que dá movimento aos corpos, distinguindo-os da matéria inerte, dos seres inorgânicos.
É a força motriz dos corpos orgânicos, que dá vida aos corpos orgânicos. A todos os seres que nascem, crescem, desenvolvem e morrem. Por exemplo, a planta, os animais, então o reino vegetal, o reino animal, o reino nominal, tudo isso daí tem esse fluido vital. Nós também. E é isso que eu mostrei naquela primeira imagem, né? Que a gente tem fluido vital e a gente tem que cuidar dele. Daí a gente vai trabalhar durante a aula sobre isso. Alguma dúvida até aqui? Todo mundo entendeu? Então tá, então vamos lá. A gente falou que a quantidade não é a mesma, né? Cada um tem uma quantidade diferente de fluido vital. E por que será que isso acontece? Por que que uns têm mais e outros têm menos? Quem se arrisca? Quando a gente faz, gente, o nosso projeto reencarnatório, é definido, determinado para a gente uma quantidade de fluido vital. Então, por exemplo, tem um projeto. Renata vai viver 70 anos. Eu tenho uma quantidade X de fluido vital. Essa quantidade é fixa? Não. Eu posso esgotar esse fluido antes, eu posso prorrogar, criar mais fluido, dependendo do meu livre-arbítrio. É mais ou menos ali. Então, depende muito de como eu vou agir, nós vamos trabalhar, entender também mais frente isso, mas significa o quê? Isso é definido no projeto reencarnatório. Então, vem lá e fala, bom, Joãozinho vai viver durante 5 anos, ele vem com uma cota de fluido vital para 5 anos. Então, isso é definido já, é o necessário para eu cumprir minha missão, para quando pessoas vêm com muito pouco fluido vital. Também é uma parte do quê? Do que ela tem que cumprir no planeta, na Terra, nesse momento. Então, de repente, aquilo lá também, para ela, é uma forma de se aprimorar, de evoluir, com pouco fluido vital, por algumas razões, que nas existências passadas pode ter ou não merecimento. Perfeito? É uma dúvida. Você falou que a gente pode prolongar. A gente já nasce com uma quantidade certa de fluido vital aproximado, né, em anos, mas a gente pode adquirir mais fluido vital e viver mais? Silene, sim. Eu vou trabalhar isso um pouquinho mais para o final, mais para na frente da aula, tá? Tá Aguarde bom. você continuar com a dúvida, você me dá um ok. Mas nós vamos Ok, mostrar casos para vocês, tá bom? tá. Gente, parem quando precisarem. Então, vamos entender um pouquinho e falar um pouquinho da vida e da morte, né? Os seres orgânicos, ao se formarem, assimilam o fluido vital necessário à vida. Seres orgânicos, os animais, uma quantidade X, os seres humanos, outras, diferente entre eles, né? Entre nós, cada um de nós tem uma quantidade necessária para a nossa vida, para cumprir o nosso projeto reencarnatório aqui no planeta. A atividade do fluido vital é alimentada durante a vida pela ação e funcionamento dos órgãos. Então, veja, os meus órgãos e o meu fluido, eles se correlacionam. Se os órgãos morrem, o fluido não consegue exercer sua função. E se tem os órgãos, mas não tem o fluido, eu acabo, por alguma razão, que a gente vai ver também, esgotando meu fluido vital, o que acontece? Acaba. Então, cessar daquela ação por motivo de morte, o princípio vital extingue-se. Na hora que o princípio vital se extingue, o que acontece? Né? Forte. A morte. Exatamente. Morte do corpo físico ou do corpo orgânico. Os órgãos se impregnam desse fluido vital que dá a todas as partes do organismo uma atividade que os põe em comunicação entre si. Então, a gente é impregnado desse fluido vital. E os seus órgãos, eles funcionam entre si, se comunicam entre si. Então, ele dá vida para o meu rim, para o meu fígado, para o meu coração, para o meu cérebro, para tudo. Tudo é impregnado. E tudo funcionando porque nós temos fluido vital. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir o movimento da vida e morre. Então, a gente pode destruir os nossos órgãos, né? E a gente vai ver isso também. Vamos conversar sobre isso. Então, veja, no momento em que nós não temos mais, os órgãos já estão destruídos, não adianta, porque o fluido vital não vai conseguir fazer muita coisa.
ou quase nada. A quantidade de fluido vital esgota-se, podendo tornar-se insuficiente para a conservação da vida. Os órgãos dos seres orgânicos, já dissemos lá também, estão impregnados de fluido vital, todos os seres orgânicos, inclusive nós. Ele dá a todas as partes do organismo uma atividade que os põe em comunicação entre si, já falamos também no slide anterior. E no caso de certas lesões, esse fluido normaliza as funções momentaneamente suspensas. Então, esse fluido pode normalizar algumas funções que estão suspensas momentaneamente. Vamos ver como que a gente faz isso, tá? Na questão 70 do capítulo 4. Com a morte dos seres orgânicos, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Como que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Então, nós vamos brinco, né? Eu falo, a gente vai virar adubo. O corpo físico. E o que acontece com o fluido vital? Ele volta à massa de onde saiu. Para onde que ele volta? Para o fluido cósmico universal. Pois somente produzimos quando estamos encarnados. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam sofrem novas combinações, constituindo novos seres que se alimentam do corpo, o absorvem e assimilam, e quando deixam de existir, voltam para a fonte primária. A mesma coisa que disse o slide anterior. Vai voltar para a matéria primitiva, né? Para o fluido cósmico universal. Então, o corpo se decompõe e o fluido vital volta para o fluido cósmico universal, volta para o universo. Se os órgãos estão destruídos, profundamente alterados, lesionados, eu fumei, destruí meu pulmão, o fluido vital se torna impotente para transmitir o movimento da vida. E o ser morre. O fluido vital não é suficiente. Então, posso morrer com muito fluido vital? Sim, posso sim. O que vai acontecer? Vamos também estudar isso. O fluido vital, então, é um combustível para o nosso corpo, ou seja, uma bateria. Né? A gente precisa dele. Eu até gosto de uma analogia que eu ouvi de um palestrante, que era assim. Vamos imaginar aquela lamparina a gás que se tinha antigamente? A gás não, a óleo que se tinha antigamente. Você punha o óleo e ligava a lamparina. Né? Quando está acabando, você coloca mais óleo, ela volta a funcionar. Né? Então, mas ela precisa desse óleo. Esse óleo seria o quê? O fluido vital. E a vida seria a lâmpada. Então, se a gente pensar dessa forma, nós precisamos deles. Na hora que está acabando, a gente consegue repor ou a gente pode simplesmente não repor mais. Eu acho que a analogia, para mim, é que mais... Tem gente que compara com uma vela, mas eu acho que a lamparina tem mais sentido. Se a gente vive corretamente, respeita as leis divinas e os limites do corpo, a vida física seguirá seu curso normal. Se forçamos o limite do nosso corpo físico, aumentará o seu desgaste, e mesmo tendo bastante princípio vital, o ser não terá condições de seguir a vida física. É o exemplo da máquina de lavar, né? Então, você pega uma máquina de lavar e vem. Põe ela, força. Uma hora ela vai parar. Porque não aguenta. É que nem falam com o coração. Fica bombando sangue. Chega uma hora que, quem tem pressão alta, por exemplo, aquilo lá vai fazendo de tal forma que o coração não aguenta. É que nem você andar com um carro que vai no máximo a 150 por hora e você anda a 300. Uma hora vai arrebentar. Então, a gente pode ter bastante princípio vital. Mas, se a gente ultrapassar o limite, a gente não tem condições de continuar a vida física. Se a gente desrespeita as leis divinas, ocorre um acidente onde o corpo, embora com bastante princípio vital, também não terá condições de seguir a vida física. Isso tira o nosso fluido vital. Nossos pensamentos, raiva, agressividade, ódio. Isso também tira. Olha lá. Essa imagem aqui foi uma das imagens que eu mais fiquei chocada quando eu fiz o curso, tá, gente? Você vê que tem um obsessor aqui, retirando o fluido vital da pessoa que está bebendo. E levando ele a beber mais ainda. Porque eles conseguem, em sintonia, lógico, que a gente abre essa porta, essa sintonia, retirar e absorver essa energia. E acaba cada vez mais desgastando o nosso corpo físico. Isso também tira brigas, discussões, né? Desentendimentos. Isso também tira. Desespero, mágoa, angústia, não aceitação.
Isso também tira. O que é isso? Pensamentos negativos, viver em depressão, tá o tempo todo reclamando, só pensando coisa ruim, isso tira a nossa fluido vital. E isso também tira a não aceitação. Olha, você vê, você olha a pessoa, ela tá, como que é, esquálida, sei lá como se diz aí, ó, totalmente sem fluido vital. Você vê que a pessoa tá morrendo. Então, vícios físicos, cigarro, bebida, drogas, vícios mentais, né? Aqueles que a gente tem depressão, ansiedade, desespero, não aceitação, raiva, vingança, tira o nosso fluido vital. Bom, alguma dúvida aqui? Não? A gente vai esgotar antes do prazo o nosso fluido vital. Tá? Se a gente não viver de acordo com as leis divinas e não respeitar o nosso corpo físico, que é o Ô, nosso... Renata, você falou que a depressão tira o fluido vital, mas aí a depressão não é uma escolha da gente, né? É uma doença. Então, Sol, toda doença vem do espírito, né? E assim, toda doença é espiritual. Não existe uma que não seja. Por exemplo, vamos falar, catapora é uma doença espiritual? O que vocês acham? Eu acho que não. Então, só que daí você está aqui na sala, nós estamos todos nós. Tem uma pessoa com catapora. E a catapora vem e me escolhe, justo eu. Ninguém pega catapora, mas eu pego catapora. Eu atraí essa doença, por alguma razão. Eu sou um imã para aquilo lá. Você pega um ônibus, por exemplo, todo mundo... Casos do próprio Covid, a família inteira pega Covid, mas uma pessoa não pega. Ou a família inteira não pega, mas uma pessoa pega e falece. Existe aí uma atração. E essa atração não é física, porque se tem dois irmãos gêmeos com as mesmas condições biológicas. Um pegou e o outro não. Então, existe algo espiritual que atrai essa doença. Então, A baixa do fluido vital poderia causar a baixa da imunidade, por isso você fica mais suscetível a a doenças? doenças, sim. A depressão, hoje em dia, a gente sabe que existem medicações, existem tratamentos. É causada por inúmeros fatores, né? A genética, sim, proveniente de algumas coisas que talvez na vida passada, e daí a gente vem com essa tendência à depressão. Mas a gente pode tratar a depressão. Hoje existem ferramentas, formas, recursos, medicamentos para se tratar a depressão. Tratamento físico e tratamento espiritual. Né? Então, assim, a depressão sim causa, porque a pessoa começa a não ter higiene. Muitas pessoas em depressão profunda não tomam banho. Né? Aí, na hora que não toma banho, cai a imunidade, como diz a Rosana. Aí, aquela bactéria interessante fala: olha, é esse ponto aqui que eu vou pegar. Porque a imunidade está baixa, é o pulmão dela que tem ali uma fraqueza. Vai direto no meu pulmão. Aí eu pego uma pneumonia e acabo morrendo. Então, a depressão, ela diminui, o estresse diminui a nossa imunidade. Uma das causas da depressão é a não aceitação da situação. Aí também tem, se não aceita, baixa o fluido, baixa a imunidade. A depressão, na verdade, eu já ouvi falar uma coisa que é até difícil de dizer, tá, gente? Mas eu posso dizer que eu ouvi assim, é mimar, é um mimo. É aquela pessoa que não aceita o que a vida está dando. Então a pessoa é mimada. Não, gente, eu sei que isso é uma coisa muito mais complexa. É sim uma doença que tem que ser tratada. E a gente tem hoje recursos para tratá-la, mesmo que seja medicamentosa. Ah, porque eu não tenho serotonina, né? Recaptação de serotonina. Tem medicação para isso. Tem tratamento espiritual para isso. Muitas não são nem causadas pelos fatores genéticos, são causadas por fatores espirituais. Então a gente tem que procurar, sim, senão isso vai reduzir seu fluido vital. Quando desencarnamos com uma grande quantidade de fluido vital, e o que eu acho que é mais comum, porque a gente não esgota perfeitamente o nosso fluido vital, né, gente? A gente faz as besteiras na nossa vida. Então, por exemplo, entramos em estado depressivo, ou abusamos de alguma coisa, ou entramos num vício. A maioria das pessoas desencarnam com uma certa quantidade de fluido vital, mas tem gente que desencarna com muita quantidade de fluido vital. Quem são essas pessoas? Por exemplo, no caso de suicídio, de acidentes, as pessoas desencarnam com muita quantidade de fluido vital.
Os laços que ligam o perispírito ao corpo físico permanecem muito firmes. Correndo demora para desfazer os laços fluídicos. É isso que acontece. É muito fluido vital, tem uma dificuldade muito grande vocês vão aprender perispírito na semana que vem, mas o espírito, ele une o espírito ao corpo físico, né? É o nosso modelo organizador biológico, o nosso molde. Tudo é feito a partir do perispírito, a gente vai aprender na semana que vem. Mas agora eu estou querendo dizer que os laços fluídicos demoram para serem destrinchados. Então, o que acontece? O espírito passa por um estado de perturbação mais ou menos mais acentuado que se estivesse com pouco fluido vital. Acidentes e suicídios, por exemplo. A pessoa está programada para viver 70 anos, mas com 25 ela resolve se suicidar. O que vai acontecer? Ela tem 45 anos de fluido vital ainda. Você acha que o desenlace vai ser fácil? Não, não vai. Vai passar por um estado muito acentuado de perturbação, até se esgotar o seu fluido vital. Perfeito? Então, a gente tem que respeitar. Por isso que se dizem, né? Ah, quem se suicida, não existe regra para tudo, gente. Mas suicídio consciente, e muitos são suicídios inconscientes. Muitas vezes a gente faz, sei lá, por exemplo, coisas que estamos arriscando nossa vida. Sabemos que podemos morrer. Podemos. De repente acontece algo, mas a gente está com muito fluido vital. A gente vai passar por um período muito grande de perturbação. Que as pessoas vão ter que aprender com isso. Também é uma forma de você valorizar a vida que você deixou de ter. Aí você deixou de usufruir, deixou de respeitar. Mas, bom, nem tudo é ruim, né, gente? Nós vimos que nós podemos destruir nosso fluido vital. Né? Mas, vamos lá. Tem uma outra coisa que eu acho que eu gostaria de comentar com vocês. Nós temos o nosso fluido. Nós vibramos no perispírito, a gente vibra e tem a nossa aura. E a gente vai em ambientes carregados. O que acontece nesses ambientes? A gente não sabe se cuidar. Quando a gente vê que o pessoal estava com Covid, todo mundo punha máscara, não punha? A gente colocava máscara para se proteger. A gente vai no hospital, o médico põe máscara, põe luva, mas a gente vai nos lugares sem se preocupar com isso. E a gente acaba o quê? Tendo uma troca de fluidos. É muito comum. Acontece, porque nós somos seres espirituais. E a gente muitas vezes sai do lugar acabado, destruído, certo ou errado? O que a gente está fazendo? Alguém tirou nossos fluidos vitais. Provavelmente, vampiros, né? Dizem que são os vampiros emocionais, os vampiros fluídicos. Isso acontece muito. Então, naquele outro dia, a gente acorda desgastada, cansada, exausta. Aí vai para a casa espírita, toma um passe, dá uma reenergizada, né? Não é isso que acontece? É. A gente tem que tomar cuidado o tempo todo. Mas, não é só disso que a gente vive. A gente pode o quê? O que podemos fazer para manter ou aumentar o nosso fluido vital? A gente pode fazer alguma coisa? É o mais ou menos. Alguém perguntou, foi a Silene, né? Silene, mais ou menos. A gente vem com uma cota estabelecida para cumprir nossa missão. Mas a gente pode pegar e falar, não. Destrua isso antes, vou embora antes. Mas eu posso também postergar? Eu posso criar mais fluido vital? Sim, com certeza. O fluido vital, diz Kardec, capítulo 4, é transmitido de um indivíduo para outro através da fluidoterapia, mais conhecido como passe magnético. Essa é uma das formas de você restabelecer seu fluido vital. Então, você vai no centro da casa espírita, existe uma troca. Quem tem mais fluido vital, geralmente os médiuns equilibrados, que vivem uma vida cristã, tomam cuidado com os pensamentos, com os atos, com os sentimentos, vão lá e conseguem ter uma quantidade maior de fluido vital e passam através do passe magnético essa troca para aqueles que têm menos. Certo? Aquele que tiver em maior quantidade pode doar para quem tem menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Extinguir-se. É isso aí. Então, uma forma é a gente receber esse passe magnético de lugares bons, de lugares protegidos pela espiritualidade superior. Como sabemos? Sabemos. A gente tem esse sentimento.
É importante destacarmos que bons sentimentos permitem grandes fluxos de fluidos vitais. Já dissemos, né, que os maus sentimentos, grito, ofensa, discussão, tudo isso vai esgotando e retirando. Mesmo porque naquele momento de grito, discussão, de raiva, tem também amigos nossos espirituais, os amigos, né? Os nossos irmãozinhos vão lá e aproveitam daquele momento para te ajudar a tirar ainda mais o seu fluido. Entram em sintonia e vão retirando o seu fluido vital. Os maus sentimentos dificultam o fluxo de fluidos vitais. Desculpa. Uma forma, evangelho no lar. Mas fazer o evangelho no lar é uma forma de proteger, sim, o seu fluido vital, do seu ambiente, da sua casa, da sua família. Mas não só fazer, né, gente? É viver o evangelho. Porque uma coisa é eu chegar lá, todo mundo ora, aí chega naquele momento do evangelho no lar, um xinga o outro, um taca o dedo pro outro, tá vendo? Essa lição foi para você. Nós não estamos ali vivendo. Então, é esse momento de troca, de harmonia no lar, para proteger a nossa casa e viver o evangelho, viver as palavras de Cristo. Passes magnéticos, fluidoterapia, que é justamente isso, olha, tem uma troca energética, tem uma doação para aquele que tem mais, que geralmente é o médium passista, para aquele que tem menos. Isso permite o quê? Que o fluxo energético do corpo físico dessa pessoa seja restabelecido, mais equilibrado, e a volta a funcionar, os seus chakras voltem a funcionar de uma forma mais uniforme. Isso ajuda? Sim. Aqui está o passe magnético, ele é magnético, que vem do magnetismo do passista, mas também tem a ajuda espiritual. Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta: mas eu vou lá, eu conheço aquele passista, ele não é tudo isso não, mas tem uma ajuda espiritual, tá, gente? Que faz o filtro dessas energias também. Então, sempre que a gente for numa casa espírita, a gente está super protegido. Outra forma: pensamentos, sentimentos e atitudes aumentam o nosso fluido vital. Do que nós estamos falando? Da bondade, da gratidão e também da caridade. Mas o que caridade nós estamos dizendo? A caridade de acordo com Jesus, que é o que? A benevolência. O que é benevolência, gente? Alguém sabe me explicar? O que é benevolência? Benevolência é quando a gente sente o que o outro sente, a dor do outro, a gente tem empatia. Então, por exemplo, eu sinto a dor de fulana, eu sei o que ela está passando, isso me dói também. Mas, quando eu sou benevolente, quando eu tenho compaixão, o que é compaixão? Eu sinto a sua dor e eu vou fazer o que eu posso para te ajudar a passar por ela. Tá dando sono em vocês, é? Vamos lá, tô vendo aí com o pessoalzinho com sono. Vamos lá, gente. Então, assim, benevolência é isso. Não é só sentir a dor do outro, mas fazer algo para ajudar. Quando a gente é o quê? Indulgente. O que é ser indulgente? É não julgar. Porque a gente não tem ideia do que o outro está passando. A gente não calça o sapato do outro. Se nem Jesus julgou essa mulher que ia ser apedrejada, acho que vocês conhecem a passagem da mulher adúltera, né? Que, para quem não conhece, é uma passagem do Evangelho em que a mulher ia ser apedrejada pelos fariseus porque tinha sido cometido adultério. E Jesus vai lá e fala: quem não tiver nada, nada Se não para tiver pecado. quem não tiver pecado algum, exato, que atire a primeira pedra. E todos vão embora. Aí o que acontece? Jesus vai até lá e fala: ninguém te julgou? Ela fala: não. Onde estão todos? Foram embora. Ele falou: também não te julgo. Vá e não peques mais. E essa mulher, de tanta gratidão, ele transformou a vida dela porque ela abriu uma casa no caminho e começou a receber as pessoas, os viajantes, as pessoas necessitadas. E ela ficou essa pessoa para o bem, porque aquela indulgência de Jesus afetou tanto a vida dela que ela mudou completamente de vida. E, inclusive, nessa casa, conta-se que ela recebeu o marido dela muito doente, que tinha sido contra o qual ela tinha cometido adultério. E ela recebeu e tratou dele. Então, isso é indulgência. E perdão.
perdão nós estamos falando, gente? O perdão do outro, mas principalmente o perdão a nós mesmos. Isso aumenta nosso fluido vital. Saber que somos seres que podem errar, que podem cometer equívocos, mas que estamos aqui para aprender. Então, o tempo todo nós podemos nos reconstruir. Porque a pessoa que se culpa, por exemplo, fica com aquela culpa, o que, que vai acontecer? Com aquela mágoa, ruminando aquela culpa, ela vai destruir ou não o fluido vital dela? Cadê a participação do povo aí? O que Sim, vocês acham? destrói. E como, Silene, você acha que ela vai destruir? Gente, ela não perdoa, ela tem ódio, ela está ruminando aquela mágoa. O que, que ela vai destruir nela? Fluido vital. Como? Sentimento ruim destrói o fluido vital também. Sim, é Na sentimento. verdade, a mágoa é um veneno contra as pessoas que se sentem magoadas, porque a outra pessoa mesmo está bem de boa lá. Então, mágoa, Exato. ódio é um veneno para a gente mesmo. Muito bom, só isso mesmo. A gente se envenena, né? A gente toma o veneno achando que o outro vai morrer, então a gente fica com mágoa. E tem sim, tem alguns estudos científicos que comprovam e tem uma correlação entre a mágoa e o câncer de mama especificamente. Vocês sabiam disso? Tá. Existe uma correlação. A gente depois vai chegar num ponto que vai entender tudo isso. Mas o que que a gente está fazendo? Destruindo o nosso fluido, o nosso corpo físico e também o nosso fluido vital. A gente está se entregando. É um suicídio inconsciente que a gente diz. Tá bom? Então, é importante, são coisas que aumentam o nosso fluido vital. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Uma historinha para vocês que é o caso da vida por um fio, do caso do João Moutinho. João Moutinho era um médium que trabalhava com entidades como Bezerra de Menezes, um médium muito bom, um médium excelente. João Moutinho, ele tinha 85 anos e ainda trabalhava recebendo e fazendo psicofonia. E ele estava cansado. E ele chega para o Chico e fala assim: e agora? Continuo trabalhando? Não, acho que já está na hora de parar. E resolve perguntar para o Chico Xavier. Ele vai até o Chico e fala: Chico, tô com 85 anos, né? Tá na hora de eu parar? Não, né? Eu tô cansado. Daí ele fala assim: Chico, não para não, João. Não para não. Emmanuel está aqui do meu lado dizendo que o trabalho engrossa o fio. A sua vida está por um fio e o trabalho engrossa o fio. Ou seja, o trabalho no bem, o trabalho na caridade, o trabalho com amor engrossa o fio. Ou seja, que fio é esse? É o fio do fluido vital, né, gente? Então a gente pode sim ter o quê? Uma prorrogação, de acordo com o nosso merecimento. E temos. Gente, vocês não tem nenhuma dúvida até aqui? Alguém tem alguma coisa para falar? Não? Estamos entendendo o que é fluido vital? Todo mundo entendeu? Vai cair no questionário, hein? Como aumenta, como não aumenta, né? Aí tem alguns itens que a gente pode comentar sobre o fluido vital, tá? Tem coisa que já caiu no questionário. Isso, porque o que que acontece? Eu dei algumas perguntas antecipadas. Inclusive, gente, eu acho muito importante a gente começar a estudar antes de vir para a aula. Vai ser mais fácil de vocês absorverem os conceitos. Para aqueles que pretendem, principalmente que estão gostando, pretendem continuar, ou que já falam, não, está me fazendo bem, porque agora vão começar umas aulas mais, como se diz, mais práticas, né? A gente está ainda no conceito. Eu falo que são as aulas mais ácidas, mas depois a gente vai começar a trabalhar uma coisa mais prática, compreender melhor o mecanismo das coisas. E eu acho que é importante a gente ter essa disciplina de estudar antes, porque são coisas que não são conceitos muito simples. Muitas coisas, na hora que eu vou dar aula, eu tenho que recuperar também, né? Então, a gente vai começar a dar aula, algumas perguntas da próxima, misturar. Da próxima aula, por exemplo, a Thalita já vai colocar sobre perispírito e dessa aula. Então, a gente dá um antecipado para vocês lerem alguns capítulos e entenderem. Então, eu estou aqui falando, estou vendo que não tem muita participação nem muita pergunta, mas eu gostaria que vocês participassem mais. Então, eu estou entendendo que está todo mundo compreendendo, mas não deixa passar nenhuma dúvida, tá? Então, resumindo, o fluido vital é responsável pela animalização da matéria.
matéria animalizada. O fluido vital com a matéria dão a matéria animalizada, que seriam o quê? Os seres orgânicos. A planta é um ser orgânico? Então, a planta não tem inteligência, não tem nada, mas ela é um ser orgânico também. Ela nasce, cresce, vive e morre. Então, você vê... Ela tem fluido vital? Tem. A Tem. pedra tem fluido vital? Não. Não. Muito bom, só isso mesmo. O fluido vital é a força motriz dos seres humanos, dos seres orgânicos. Não é a força motriz, não é só que se movimenta, mas é a energia dos seres orgânicos, né, que fazem eles se movimentar. Impulsiona os órgãos, dando movimento à matéria. É também usado num tipo específico de mediunidade. A gente vê muito o fluido vital, que ele é um dos elementos que compõe o ectoplasma, que é utilizado nas manifestações mediúnicas de efeitos físicos, que a gente não vê muito mais. Existem algumas casas que ainda faz. Existiu muito na época de Kardec, porque era necessário mostrar que existia espírito. Ninguém não É o acreditava. negócio das mesas girantes, né? Isso, exatamente. Mas o ectoplasma, ele é retirado de quem? De nós, os seres vivos, tá? Dos seres vivos, dos seres orgânicos, tanto de plantas quanto de animais, quanto dos seres humanos. Geralmente, os efeitos físicos ocorrem porque existem médiums doando ectoplasma no local. E se não tem, o espírito vai em outro lugar para receber esse ectoplasma. E o que que causa esse efeito físico? A materialização de coisas, né, gente? Materializar plantas, objetos. Vamos ver até uma foto real aqui, ó. Os médiums aptos à produção de tais fenômenos liberam essas energias com mais facilidade. Fotos reais, no caso de Chico Xavier, a materialização, o ectoplasma sai pelos poros e causa a materialização das coisas. Gente, eu vou dar um Meu ampassant pai do isso céu. aqui. Eu vou dar um ampassant isso aqui, porque a gente vai entrar em muitos detalhes nos próximos anos. Não é uma coisa importante, mas é importante saber que os médiuns possuem muito o ectoplasma, mas o ectoplasma também é um subproduto do fluido vital. O fluido vital é um dos componentes do ectoplasma, desculpa. O fluido vital, ele vai sempre depender de como a gente vive na Terra, da maneira que a gente vive na Terra. Por exemplo, igual você falou, não fumar, não beber, se cuidar, sempre vai depender da gente. Sim, a gente tem a possibilidade e talvez o merecimento, Elis, de aumentá-lo. E a gente tem a responsabilidade de É, não diminuí-lo, né? O que é certo é que eu posso destruí-lo. Agora, eu fazendo todas as coisas, vivendo de acordo com as leis físicas, as leis divinas, não exacerbando, não ultrapassando meus limites, eu posso sim aumentar minha quantidade de fluido vital. Mas depende do meu merecimento, né? Porque se está lá no meu planejamento reencarnatório, não. Ela fez, vou até mostrar casos para vocês aqui, tá? Mas tem que existir uma razão, porque Deus não faz nada, nada sem um objetivo. Então, qual que é o objetivo de aumentar o fluido vital deles para ela durar mais tempo? Trabalho, trabalho, trabalho. Tem que existir, eu trabalho em grosso fio, mas a Elis tem que estar fazendo algo para ter Que bom. merecimento dessa prorrogação. Então, depende de você, sim, e depende também dos seus méritos, do que você está fazendo da tua vida. Vou mostrar para um vocês exemplo, casos. Oi, desculpa. é que eu fiquei com uma dúvida, uma dúvida. Uma pessoa, pode ser uma besteira, mas assim, fiquei meio perdida em relação à fluido vital. Se uma pessoa tem uma morte cerebral, né, que ela não provocou, ela sofreu esse acidente e ela teve uma vida tranquila, sem fumar, sem beber, e ela está nesse estado vegetativo. O fluido vital dela, ele se esgotou completamente. Eu acredito, pelo que você está explicando para a gente, ele se esgotou completamente. Mas não foi uma culpa dela, da pessoa. Elis, ela está com morte cerebral? Só cerebral? É, isso, uma morte cerebral, Mas ela está os nos órgãos estão aparelhos? Ela funcionando, está nos os aparelhos, órgãos ligada aos estão... aparelhos? Sim, está com os aparelhos ligados. Ligado. Sim. Se desligar os aparelhos, ela Ela falece. morre, Tá. ela Sim, falece. sim, sim. Ela pode ter levado uma vida nessa vida, essa vida. Ela levou uma vida bastante
vamos supor, condizente com as leis de Deus e com as leis físicas, não ultrapassou os limites, nada, nessa vida. Mas ela traz de outras vidas algumas provações e algumas expiações que ela teve que passar. Então, nós somos o resultado das nossas vidas, né? As vidas passadas, a reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. Então, nós não temos só essa vida. Hoje eu estou Renata, mas numa vida passada eu fui Ana, Antônia, Andréa, fui outras pessoas. João, Carlos, eu sou uma miscelânea disso tudo. Então, trago coisas nessa vida que tem débito e crédito. Então, essa pessoa que sofreu a morte cerebral, apesar de nessa vida ter sido bastante coerente, bastante correta, não sei o que foi de outras vidas e por que ela veio com essa prova, ou na verdade essa é mais uma expiação mesmo, né? Depois a gente vai entender a diferença entre isso, mas tem que passar por isso. No momento em que ela está ligada só por aparelhos, ela não tem mais fluido vital. Ela já se esgotou, né? Porque na hora que desligar o aparelho, ela vai. Mas tem pessoas que você desliga o aparelho, elas continuam vivas, né? Fluido vital. Ela ainda tem fluido vital. E aí, tem pessoas que optam por cometer algumas, como se diz? Não é eutanásia? Eu não lembro o nome. Eutanásia. Eutanásia. Isso, eutanásia. Porque a pessoa ainda tem Que aí é fluido um vital. suicídio. Que aí é um suicídio. É um suicídio? Então, se a pessoa tem consciência e ela pede, é um suicídio. E nem Se é ela não inconsciente. tem. É consciente, né? Nem inconsciente é. Só que provavelmente ela vai ter alguns abrandamentos porque não conhecem as leis de Deus, né? As leis da vida, as leis divinas. Então, as pessoas optam por isso para deixarem de sofrer. E muitas vezes, esse período que seja de fluido vital, que ela tenha uma semana de fluido vital a mais, pode fazer muita diferença na evolução espiritual dela. Porque nesse momento ela pode aprender muita coisa. Ela se esquece de que ela é um espírito e ela tem que passar por aquilo, né? Então, essa pessoa pode sim ter esse débito de outras vidas e nessa vida a gente não sabe, não podemos julgar o que foi, mas a gente pode dizer que nessa vida o fluido vital dela se esgotou, né? Bom, continuando. Curas espirituais. O que é um médium de cura? O fluido vital é o principal alimento a ser doado para o enfermo. São médiums que têm muita energia magnética e ele usa dessa energia do próprio encarnado, né, e com a ajuda espiritual, para curar algumas pessoas. Eles têm médiums de cura. Se vocês verem, até tem os filmes que eu coloquei aqui, né? Quem tem melhor condição pode doar, e quem necessita, receber. E pode até curar a saúde de uma criatura doente. Depende também do mérito, né, gente? Porque senão todos os métodos de cura curariam todo mundo. Por que que muitas pessoas procuram a cura espiritual e não conseguem? Porque tem um mérito para aquilo, né? Não existe nada sem uma razão de ser. Deus sabe, nós temos um planejamento para isso. Vou mostrar casos, você vai entender melhor. No filme O Predestinado, de Arigó, Espírito do Dr. Fritz, alguém já assistiu? É maravilhoso. Predestinado, né? Eu Então, é um caso de... assisti. Assistiu, Silene? Quem não Sim. assistiu, assistam. É muito lindo, mostra muito essa parte de cura espiritual, do ectoplasma, de fluido. Vocês vão gostar. Nós vamos ver tudo isso. Gente, fiquem tranquilos, tá? Para quem ainda é a primeira vez que está vendo, nós vamos passar 6 anos estudando, voltando para os temas e tudo correlacionado. Então, o que não ficar na cabeça, com o tempo isso vai se amadurecendo. Perfeito? Importante a gente saber que a gente pode ser responsável pelo nosso fluido. Agora a parte legal. Alguém perguntou, vamos entender. Moratória espiritual. O que é moratória espiritual? Alguém sabe o que é uma moratória? Declaração. Nosso corpo? Moratória é um Uma acréscimo. dívida. Um acréscimo. Então, você tem uma moratória. Né? Dívida em moratória. Lembra a moratória do FMI? Dava moratória para o Brasil pagar a dívida? E dava mais prazo. O encarnado recebe permissão para continuar na Terra por mais alguns anos. É o caso de um fluido vital aumentado, prorrogado.
recebendo determinada carga de fluido vital para renovar as suas reservas já combalidas. A pessoa está ali, pronta para um desencarne, mas ela recebe uma determinada carga. Por quê? Tem mérito, ou porque tem algo a mais para cumprir, ou por intercessão, mas as pessoas que a gente vai ver, que agora eu vou mostrar uns casos para vocês, são justamente pessoas que tinham algo a mais para se cumprir. Tinham pessoas que precisavam dela, então tenha algo para ser feito pelo bem dos outros, tá? Não é simplesmente vou lá, prorrogo meu fluido vital, sem objetivo nenhum. Deus não permite, não perde tempo com isso não, tá, gente? No caso do livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier também, do seu espírito André Luiz. Dona Albina era evangélica, que por intercessão do neto adotivo, ganhou anos de vida extra. É o caso da Dona Albina. Eu não lembro se é o capítulo 20, gente. Mas o que aconteceu aqui? A Dona Albina, ela tinha um lar de crianças carentes. Ela cuidava de crianças. Vocês vão ver esse livro no próximo ano, tá? No Básico 2, nós vamos ter prova desse livro. E vocês vão se lembrar de mim, da Dona Albina. Aí, o neto adotivo dela foi uma criança que chamava Joãozinho, inclusive, que foi encontrado na frente da casa dela. E a filha dela, que eu não lembro o nome, adota essa criança. E a filha também está grávida. O que acontece? Essa criança é uma criança muito do bem. Apesar de tudo que passou, é um espírito de muita luz. E ele pede a espiritualidade para prorrogar a vida de Dona Albina, porque tinha muita gente dependendo da Dona Albina. Ela tinha levado uma vida correta, uma vida dedicada, e precisavam dela. Especialmente o neto dela, o neto real que estava na barriga lá da filha, ele era um espírito que tinha que vir também para cumprir uma missão. Então era importante que a filha da Dona Albina não sofresse nenhum revés, nenhum problema na gravidez, que a gravidez fosse tranquila. Então, é permitido que ela tenha uma prorrogação da vida dela, do fluido vital. É dado uma carga de fluido vital para ela ficar mais um tempo. Nesse capítulo, nesse livro, não se diz o quanto. O quanto não tem um prazo definido, tá? Ela é sem fixar uma data. Mas ela já estava muito debilitada fisicamente. E ela recebeu essa carga, não se fala quanto, mas por mérito e para quê? Para cumprir o seu papel e a sua missão. No caso do livro Há 2000 anos, Francisco Canto Só uma Xavier, pergunta, Renata, ainda do caso anterior, do livro anterior. Ela estava debilitada, aí o neto adotivo pediu ela recebeu, né, por pedido dele, essa carga, e aí ela se restabelece? se restabelece e vive por mais um Uhum. tempo, tá? O que dizer não se sabe quanto, mas o neto tinha mérito, pediu, e ela também tinha mérito e algo a cumprir. Então, aí ela recebe essa moratória que não se fala quanto. Aí, Ok. certo? É isso mesmo. A intercessão do neto. Flávia, filha de Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos. O que acontece nessa passagem no capítulo 5, gente? É lindo, maravilhoso. Há 2000 anos, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Públio Lentulus era Emmanuel. Emmanuel é esse aqui, ó, que é o espírito que está junto com o Chico Xavier, tá? Ele conta a vida dele, como foi, na época de Cristo. E ele tinha uma filha que se chamava Flávia, e Flávia tinha lepra. Ela estava no plano dela para desencarnar, quando ela fosse ainda criança, em torno, acho que, de 5 anos. Mas Emmanuel, que era violento, pede a Jesus, né? Fala que Jesus vem até ele, que Emmanuel também tinha um papel a se fazer, e pede a cura da filha, né? E ele se encontra, mas ele não se encontra fisicamente com Jesus. Jesus vai até ele espiritualmente. Só que Jesus fala para ele, fala, olha, eu vou curar, a tua filha foi curada, mas não por seu mérito. Porque tinha uma série de problemas ainda, muitos vícios humanos, mas pelo da tua esposa. A esposa dele era Lívia. E aí a filha de Públio Lentulus é curada. O objetivo era que Públio revisse sua vida e começasse já uma nova jornada. Mas ele era muito cego de orgulho, ele era senador romano, muito egoísta. Ele continua a vida do jeito que ele achava, ele não atribuía a cura a Jesus, mas a filha foi curada. E parece que durante mais 20 anos ela prorrogou a vida dela. Esse caso é bem interessante, tá, gente? É do livro E a Vida Continua, de Chico Xavier também.
pelo espírito André Luiz. Desidério era casado com Brígida. Desidério é esse loirinho, casado com essa moça bonita aí, feito pelo chat GPT, Brígida. Maravilhosos. Eles eram casados. Mas tem um amigo, Amâncio, que era apaixonado pela Brígida. Então, Amâncio matou o Desidério. Esse moreno matou o loirinho. E se casou com a viúva Brígida. Por quê? Ele matou e ninguém ficou sabendo. Foi assim, ele fingiu que foi um acidente, nesse livro que vocês vão ver também no Básico 2, ele fingiu que foi um acidente e ele se safou. E se casou com a Brígida, feliz e contente. Ninguém ficou sabendo nunca. Nunca. Aí, na idade avançada, a Brígida conversou a Amâncio a adotar um menino. Né? Tinha uma mulher que apareceu na casa dela, uma funcionária, ficou grávida de uma criança, a pessoa morreu no parto, não tinha condições de cuidar, e a Brígida adota essa criança, que, por sinal, era... Quem era? Desidério. Mas o que é mais interessante nessa história? Não é nem essa trama familiar, essa coisa da reencarnação, do débito, crédito, dos inimigos virem no nosso núcleo familiar. O mais interessante é que o Amâncio, que matou o Desidério, era um assassino, concordam? E ele sabia, a consciência dele era de um assassino. Ele recebe uma moratória para ficar na Terra de 15 a 20 anos mais do que estava programado. Então, ele assassinou nessa vida. Olha só como Deus tem seus planos e seus projetos que a gente não consegue entender. E nessa vida mesmo, ele recebeu uma moratória de 15 a 20 anos. Por quê? Porque ele era muito bom. Depois do que aconteceu, apesar da consciência estar culpada e ele no futuro, vai ter que reparar esses erros, o equívoco que ele teve, ele simplesmente fez muito bem para as pessoas. Ele ficou durante 30 anos fazendo bem para as pessoas. E ele precisava permanecer, porque muitas famílias dependiam dele, os funcionários dele dependiam dele, ele ter dono de fazenda, alguma coisa assim. Então, vocês veem, ele recebeu uma moratória pela necessidade de continuar o que estava fazendo pelos outros. Mesmo sendo um assassino nessa vida, ou seja, começar e recomeçar sempre é tempo, né? E aqui é um caso do Divaldo. Deixa eu ver como está o horário. Eu estou quase com 21h11. Vamos lá. Divaldo também teve várias moratórias. E ele conta. Vocês estão ouvindo o som? Me confirmem só. Vai morrer. Estão ouvindo? Vai morrer. Muito gentil ele. Vocês estão ouvindo o som? Sim, tá normal. Sim, sim. Então vamos lá. Vai morrer. Muito gentil ele. Você tem entre 28 e 30 e poucos dias sem mudar toda a sua vida. Alimentação, emoções, atividades. Não falar, imagina. Dizer a baiano para não falar. Fiquei deitado, aguardando a morte, alimentação especial, evitando emoções com angina pectoris, tomando vasodilatador e aguardando a morte entre 28 e 32 dias. E eu disse assim, meu Deus, tomara que a hora de hoje demore 2 horas. Era dia de sessão mediúnica. E eu estava deitado, funcionando como médium, fazia já 50 anos. E eu tinha que repousar. Quando me aparece o guia espiritual, Joana de Ângeles, aos pés da cama, eu olhei o relógio, 10 para as 8. A reunião tem horário, pontualmente, 20 horas. E então ela me perguntou, que tens? Eu disse, não é possível que o meu guia espiritual não saiba o que é que eu tenho. Então ele respondia um pouco magoado. Minha irmã, eu estou 95% morto. E ela respondeu, qual é o problema? Não está falando comigo que estou 100% morta? Levanta-te. Levanta-te, vamos trabalhar. Levanta-te, vamos trabalhar. Eu disse, eu morro. Porque o médico me disse que eu posso ter um infarto outra vez, uma parada cardíaca. Quanto tempo ele te ofereceu se tu trabalhares? Eu disse, ele disse que se eu andar, ando e acabou-se. Então eu prefiro que tu morras trabalhando na ociosidade dourada de uma cama. Eu já vou para a reunião e te dou 5 minutos. Eu disse, não é possível. Esse guia quer me matar.
Chamei um dos meus filhos para me levar a outro edifício, onde se realizava a reunião. E fui. Cheguei ofegante, com a dor no peito, e falei ao doutrinador, que era Nilson de Souza Pereira. Até que enfim consegui. Ele disse, mas como você está aqui? Eu digo, Joana. Porque muita gente tem guia espiritual para pedir remédio para unha encravada, para queda de cabelo. Mas o meu não. É para me dar ordens. Mas ordens assim terminais. Eu já estou indo. Ou no imperativo, vem tu, rápido. Começamos a reunião. E logo começamos o transe. Veio uma entidade nobre, diz a reunião de que se tratará. Vêm os espíritos que sofrem, se for o caso. Os que nos perseguem, os que têm sede de Deus. Alguns médios psicografam, eu psicografo. E na etapa final vem o mentor dos trabalhos, dá a mensagem terminal, 1h30 depois, exatamente encerra. Eu fiz o transe, e quando eu acordei, olhei o relógio, 9h30. Então eu respirei, estava sem dor nenhuma. Aí eu cutuquei Nilson e disse, a dor passou. E como não sou de falar muito, eu digo assim, nossa, olha que benefício. Aí Joana apareceu no outro lado da mesa, e agora, cale esta boca pelo amor de Deus. Não retire as energias boas que lhe demos. Vá repousar. Eu fui repousar. Aqui estou, 20 e poucos anos depois. E o meu médico desencarnou. Eu fui ao enterro. Levanta. É um caso bem conhecido de moratória. Tem diversas, o Divaldo também teve câncer e teve outras coisas, né? Existem outros casos, tá? Em diversos livros, no livro Sexo e Obsessão, a gente vai ver muitos casos que a espiritualidade dá até alguns dias para poder cumprir algumas funções, algumas coisas, algumas partes do seu projeto que ainda não terminaram. No caso do Divaldo, fica muito claro que ele teve muito a cumprir, né? Na parte espiritual, na nossa parte de escrever livros, na parte de nos orientar, é um dos médiuns que a gente segue como um modelo para as nossas bibliografias, para os nossos estudos. Então, você vê que tinha um porquê, e ainda continua, né? Ele está com 96 anos, é isso? 97, alguma coisa assim, firme e forte, já com os problemas de saúde, claro, do físico, né, gente? Um fluido vital que vai se esgotar naturalmente, mas estamos aí. Alguma dúvida, gente? Entenderam? Como a gente é responsável, porque ele é importante? Credo, todo mundo quieto. Eu, hein? Eu estou mastigando, por isso que eu não falei. Então tá, só. Oi, Rose. A Rose abriu o som. Quem mais? Não, eu ia falar um negócio, mas deixa, nada. Agora eu quero ouvir, fala. Não, nada. Continua. No final eu falo. Eu queria ouvir. Vamos falar um pouquinho de inteligência e instinto, também importante, tá? Faz mais parte do nosso estudo. Vou falar mais rapidinho, mas é o seguinte. Inteligência e instinto. O que nos diz a doutrina espírita a respeito disso? A inteligência é uma das propriedades do fluido vital? E vem a resposta. Eu acho que não, porque... A inteligência é do espírito, né? Isso. Quem tá latindo aí? É o cachorrinho, olha só. Não. Exatamente. Quem respondeu, acho que foi a Sol, né? Pois que as plantas vivem e não pensam, possuem apenas vida orgânica. Então, você pode ter fluido vital e não ter inteligência? Sim. Plantas vivem, tem inteligência? Planta, não. Alguns animais mais, outros menos, mas pode ter fluido vital sem ter a inteligência. A inteligência e matéria são independentes. Um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se através dos órgãos materiais. Se lê? Para que a matéria animalizada tenha inteligência, ela precisa se unir com o espírito. As meninas que estão mais adiantadas já falaram, né?
Exatamente. Se une com o espírito para a matéria animalizada ter a inteligência. É uma faculdade especial própria de algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá com o pensamento a vontade de agir, a consciência da sua existência e de sua individualidade, assim como a possibilidade de se relacionar com o meio exterior e de prover as suas necessidades. Então, nós somos essa classe que tem inteligência, capacidade de consciência, temos a nossa individualidade, né? E temos capacidade de nos relacionar com o meio exterior. O instinto independe da inteligência? Instinto e inteligência. O que vocês acham? Eu acho que independe, sim. Porque, por exemplo, cachorro. Cachorro ele tem o instinto de defesa, instinto de uma pessoa que ama, mas ele não tem essa inteligência de que nem nós, né? Olha a resposta de Kardec, no capítulo 4, questão 73, que interessante. Não exatamente. Pois o instinto é uma espécie de inteligência. E é uma inteligência sem raciocínio, através do qual os seres satisfazem as suas necessidades. Então, o instinto é uma espécie de inteligência, não é aquela que a gente pensa, raciocina. E olha o que ele fala mais ainda. O instinto sempre existe, mas o homem o despreza. Nós temos instintos. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente do que a razão. Instinto nunca se engana. Siga seus instintos, alguém já ouviu falar disso? Sem parar para raciocinar. Alguém tem algum caso para contar? Que seguiu os instintos e deu tudo certo? Minha filha tem muito instinto, assim, se ela tem um lugar para ir e alguma coisa para ela fala, não vai, se ela for, sempre acontece algo de ruim. Então, hoje ela aprendeu a escutar já o instinto, não vá, e A ela... gente chama, exatamente. A gente chama do que? De intuição, não é só, né? Aquela Sim, intuição que vem, né? É o nosso instinto de sobrevivência. Espiritualmente, a gente está conectado. O instinto não raciocina. Não tem a lógica, aquela primeira coisa que vem na cabeça. Se você parar para pensar, e ser ou esquece, né? A razão permite ao homem escolher, dando livre-arbítrio. Tenho consciência, tenho razão, tenho inteligência, eu escolho. Eu posso escolher acabar com o meu fluido vital, ou posso escolher prorrogar meu fluido vital. É uma escolha minha. Eu posso escolher ficar triste ou não ficar triste. Ah, mas é uma escolha? É. Porque existem mecanismos para a gente reagir. Às vezes precisamos de ajuda. Mas nós temos o dever de lutar. O instinto é uma Ô, inteligência... Renata, Oi? você falou para dar uma experiência sobre instinto, eu lembrei agora, minha filha, quando tinha uns 8 anos, ela estava tomando banho e eu estava na cozinha. E eu falei para o meu marido, do nada, vai lá olhar a Nathalie. Quando chegou, ela estava passando mal. Então, não sei se isso tem a ver, mas é um instinto de mãe, né? A gente sabe que alguma coisa está errada. Do nada, né? Eu estava ali na cozinha e falei, vai lá dar uma olhada nela, e ela realmente estava passando mal. Então, ela era pequena. Então, eu acho que é um instinto, né? É um instinto, ou é um instinto maternal, né? Que a gente diz, né? A gente que também falamos de intuição. Então, olha, o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, porque é espontâneo. É aquilo que aparece. Né? Puxa vida. Ia para lá, fui por aqui, aconteceu um acidente, bem, a gente acontece muito disso. Vamos ter casos aqui também. A inteligência é o resultado de uma apreciação e de uma deliberação. A inteligência nos permite raciocinar, ver o contra, os prós e os contras, analisar o fato e depois tomar decisão. O instinto não, ele é automático, é o instinto de sobrevivência. A gente nem para pensar, o negócio vem. Né? Vem desde que a gente era começo da nossa vida animal, primitiva, a gente traz instintos. O instinto varia segundo as espécies e suas necessidades. Então, vai variar. Para o animal, é um instinto animal. Para o homem, é um instinto hominal. Que também chamamos da intuição, que a gente tem um pouquinho diferente dos demais. Um pouquinho não, bastante diferente. Nos seres que têm a consciência e a percepção de coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Intuição. Vamos ver um caso que eu achei bem legalzinho para mostrar para vocês? Eu estava de plantão no sábado no hospital municipal, um hospital grande,
E eu olho pro corredor, me vem um pai correndo. Ele me entregou a filha. E eu perguntei ele o que aconteceu e ele me disse: doutor, eu estava no berço e chorou, deu um grito, começou a vomitar. Ele tá assim, do jeito que o senhor tá vendo. Quando eu olhei para aquela criança, ela estava pálida, sudorética, ofegante. Eu pensei, vai ser a minha primeira perda. Parei uns 30 segundos, pensei e uma voz me disse: escorpião. Eu falei para enfermeira, pega para mim 4 ampolas de soro anti-escorpião. A enfermeira olhou para mim e disse: mas não tem foco de entrada, você não tem certeza. Eu falei com ela: por favor, pegue o soro anti-escorpião. Eu sei que eu não estou vendo foco de entrada, mas algo me diz que essa menina tem escorpião mesmo. Ela falou: mas e o choque anafilático? Pegue o soro anti-escorpião. Eu fiz o soro anti-escorpiônico naquela criança umas 2 horas depois. Essa criança abre os olhos e fala: papai. Aquele dia eu senti que os 6 anos que eu havia passado estudando havia valido a pena por aquela criança. Eu cheguei em casa às 19 horas, eu estava com a minha esposa e eu chorei. Chorei porque eu consegui ser médico naquele dia. Dúvida, gente? A aula é longa aqui, eu até estou tentando... Vou parar na hora que a gente tiver o nosso limite, mas o que a gente está falando aqui? No homem, o instinto também é intuição, que a gente vem na nossa cabeça, mas a gente racionaliza. Mas será? Acho que não. Então, aquela primeira coisa que vem na nossa cabeça aqui é o nosso instinto, nossa intuição que aparece. A gente tem que dar atenção. Muitas vezes de sobrevivência mesmo. Às vezes, a espiritualidade nos dando um recado. Certo? Renata, Oi. eu. Oi. Então, instinto e intuição é a mesma coisa? Nos seres, em cada como se nível evolutivo, nos animais é instinto de um jeito, no ser humano é instinto de outro. Nós temos instinto de sobrevivência que vem do nosso lado animal, tá? Mas essa espécie de inteligência, a intuição e o instinto, para o homem, eles são praticamente são sinônimos para a gente, no sentido na parte do ser humano. Quando a gente tem aquele instinto, né, aquela intuição, é uma espécie de inteligência que a gente tem. Mas também pode ser o nosso lado primitivo, de sobrevivência. Então, por exemplo, joga alguma coisa, meu instinto é sair daquilo, não é? É se proteger. A gente põe a mão numa chapa quente, a gente tira logo a mão. Aí tem essa parte também. Então, na verdade, em cada ser, ele aparece de um jeito. Entendi. Obrigada. Imagina. Mundo dos espíritos. Eita, vamos ver quanto tempo a gente tem. Ixi, vou andar meio rapidinho. Mas estou querendo dizer aqui que o espírito é o princípio inteligente do universo. A inteligência vem junto com o espírito. Tem que ter um espírito ali conectado. Eu posso ter só a matéria e não ter a inteligência, né? A gente já viu. Ter o fluido vital, a matéria, e não ter inteligência. Tem que ter um espírito ali. Origem, natureza e forma, que eu acho que vou ter que dar uma corridinha, mas tudo bem, vamos lá. O que é um espírito? Seres inteligentes da criação. Povoam o universo, estão por toda parte. São obra de Deus. Pergunta. Nenhuma? Não? Os espíritos tiveram princípio ou sempre existiram assim como Deus? Pergunta na questão 78. Os espíritos são criação de Deus, submetidos à sua vontade. Mas quando cada um de nós foi feito, ninguém sabe. Isso é mistério. Por que Deus nos fez? Ninguém sabe. É mistério. Então, a gente não sabe quando, como cada um de nós foi feito. Mas é direto de Deus. Ou seja, o espírito tem a ver com o fluido cósmico universal, gente? Tem 2 princípios, tá? Princípio espiritual e princípio material. Princípio é direto da criação de Deus. O espírito é direto da criação de Deus. E o matéria, a partir do uso do fluido cósmico universal, vai se criando tudo que existe no universo. O espírito...
Ele, mesmo depois da nossa morte, ele continua vivo, então ele não Nós somos depende do fluido. Exatamente. Boa essa correlação, tá? Não. Nós somos espíritos. Nosso mundo é o mundo espiritual. Então, a carne, o fluido vital, enquanto nós estamos aqui encarnados. Ai, gente, eu acho que eu vou passar isso aqui, senão vai ficar muito tarde para vocês. Aqui, sim. Os espíritos, eles vêm do mesmo ponto de partida. Todos somos criados simples e ignorantes. E temos igual aptidão para progredir pelas nossas conquistas, pelas nossas atividades individuais. Cada um é responsável pela sua evolução. Todos nascemos da mesma forma, simples e ignorantes. Alguns caminham mais rápido, outros caminham mais lento. Alguns repetem de ano, voltam. Outros avançam de ano, evoluem. Mas todos temos as mesmas oportunidades. Fomos criados todos iguais. É isso que ele está falando aqui. Atingirão o grau de perfeição de acordo com os esforços pessoais de cada um. Nós somos responsáveis pela nossa evolução e pela nossa perfeição. Adquirindo consciência, nós temos inteligência para saber o que fazer e o que não fazer. Nós estamos aprendendo, nós estamos adquirindo recursos para poder, como diz a própria Thalita, não perder reencarnação. Tem pessoas que há 2.000 anos, 20, sei lá quantos mil anos, 10.000 anos, estão no mesmo patamar. E alguns há 2.000 anos já estão, por exemplo, num patamar de Emmanuel. Em evolução. Não é o espírito perfeito. Evolução. Sendo os filhos do mesmo pai, recebem a mesma atenção. Então, ninguém nasceu diferente do outro. Mas não existe um só que seja mais favorecido ou mais bem dotado que os outros. Ninguém queimou etapa, ninguém pulou etapa. Todo mundo passou pelas mesmas situações. Nem dispensado do trabalho imposto para atingirem a sua meta. Os espíritos são imateriais? É certo dizer na questão 82? O que Kardec diz? Imaterial não é o termo mais apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. Não temos ainda condições de compreender. A gente não compreende nem a matéria, né, gente? Então, deixa para lá o espírito por enquanto. É mais ou menos isso que Kardec diz também. Deve ser alguma coisa, mas material não é o termo. Não esclareceu em nada a gente. Mas o que a gente quer dizer, se vocês não entendem nem as coisas do espírito, vocês têm uma dificuldade de compreender até hoje com tanta ciência, com tanta tecnologia, quem dirá das coisas do espírito? Menos ainda. O homem necessita atribuir nomes às coisas que ele não conhece ou domina. A gente não tem nem noção do que a gente está falando. O espírito é matéria quintessenciada. O que é? Uma substância etérea, sutil, uma espécie de matéria elevada ao seu grau de pureza máxima. Uma espécie de matéria, uma substância, tá? Etérea e sutil, uma espécie de matéria elevada ao seu grau de pureza máxima. Não temos ainda condições de entender só isso. Como que a gente... Mas Kardec ainda se dá o trabalho de tentar explicar para a gente como a gente entende o espírito, né? O que ele coloca? Não tem comparação com coisa alguma na Terra. Como a gente não tem comparação, a gente não tem nenhum parâmetro, fica difícil a gente poder imaginar do que eles estão falando. É tão etérea que não pode ser percebida pelos sentidos humanos. Então, o espírito é uma matéria, é uma espécie de matéria. Substância etéreo, sutil, não é comparada a nada que existe na Terra, e é uma matéria quintessenciada, que não pode ser percebida pelos sentidos humanos. Por isso a gente não vê. Agora, quando a gente entra, daí depois a gente vai falar da mediunidade, mas não é o caso aqui. Algumas características do espírito. Podemos entender que o espírito seria uma chama ou uma centelha etérea. Uma chama... Ai, não consigo ler. Em relação à cor, poderia-se dizer que varia do escuro ao brilho do rubi de acordo com o maior ou grau de pureza do espírito. Ele tenta mostrar para a gente como a gente, tipo uma centelha. Mas a gente não consegue ainda ter ideia. Se deslocam pela rapidez do pensamento, algumas características, né? Quanto mais elevado, mais rápido são seus pensamentos. A matéria não é um obstáculo para os espíritos, a gente já sabe, né, gente? Passam através de tudo. Aqui
seria um espírito no canto esquerdo, essa centelha que ele disse, né, do tom rubi ao escuro, etc. Para unir o espírito ao corpo físico, à matéria, existe perispírito. Por quê? Porque é uma energia, uma forma tão, tão complexa para a gente, que a gente não é possível ela se unir diretamente ao corpo físico. Existem diversas camadas antes de chegar ao corpo físico, mas o perispírito é o envoltório do corpo físico. Ele está a serviço do espírito. A gente vai aprender isso na semana que vem com a Thalita, e a gente vai entender quais são as suas funções, as suas características, as suas atribuições. Perfeito? Era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Acho que eu corri um pouquinho no final, mas eu acho que deu para a gente compreender que os 3 elementos, né? O que é o fluido cósmico, o que é o fluido vital, e agora um pouco do espírito. Alguém tem algum comentário? Temos 10 minutos aqui para terminar a aula, mas, gente, vocês estão tão quietos, ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Alguém fez uma pergunta lá no chat. Chat, deixa eu ver se eu consigo abrir. Deixa eu pegar. Deixa eu dar o stop share. Stop share. Beleza. Cadê a Thalita? A Thalita acho que não está aí, não. Thalita não me reconheceu do gêmeo. Deixa eu avisar que eu não estou conseguindo abrir minha câmera. O Maurício já falou comigo. Algumas pessoas são mais intuitivas. Por quê? É espiritual? É a Viviane que está perguntando? Viviane? Sim. É. Isso. Exato. Algumas pessoas são mais intuitivas, são mais sensíveis ao ambiente, sensíveis ao... Um pouquinho só, a Thalita mandou uma mensagem. Deixa eu ver se ela fala. Ah, vai entrar pelo celular, caiu a energia da casa dela, choveu lá, gente. Tá? Então, assim, algumas pessoas vêm com uma intuição maior, uma percepção maior do mundo espiritual. São as famosas pessoas que são médiuns. Todos somos médiuns, sem exceção. Alguns médiuns ostensivos, que já trazem no corpo físico, já vem moldado com algumas habilidades. Tem pessoas que têm essa intuição justamente porque tem uma abertura maior, uma percepção maior do mundo espiritual. Então, a coisa é mais intensa para ela. Por que veio assim? Porque nós viemos médium, nós vamos aprender. Tá? Nós temos um papel, nós temos um recurso a mais para dar também a mais. Todos têm a mediunidade, mas alguns vêm com uma mediunidade muito clara, muito forte. Né? Tem pessoas que têm uma intuição, assim, que é uma coisa, tem pessoas que sonham, tem pessoas que, como se diz, dão passagem para o espiritual, fazem a psicografia, existem diversos tipos de mediunidade. A intuição é uma que praticamente todos trazemos, alguns mais afiados e outros menos. Alguns ouvem e outros não. Então, assim, é isso mesmo, Viviane. Maurício, obrigada, está falando que está entendendo a aula. Alguém mais entendido? Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, quero saber se o exemplo que eu vou dar é intuição. Existem pessoas que, assim, conseguem falar para os outros o que essa outra pessoa precisa ouvir. Então, assim, o A está conversando com o B, e o B está... E o A sente que e o A fala para o B coisas que o B efetivamente precisava ouvir sem o B ter precisado perguntar. Eu posso dizer que é uma percepção apurada. Pode ser desenvolvida. Eu acho que a gente aprende também, é uma habilidade que a gente pode adquirir, né, com conhecimento do ser humano, com essa habilidade, mas também pode ser algo que a pessoa traga como essa facilidade em perceber. Por exemplo, vamos lá. Quando a gente se junta nossas energias, aura com aura, o campo magnético, o campo eletromagnético dos seres se aproximam. Se aproximam, muitas pessoas sentem o que o outro sente. É um tipo de uma intuição, é até de uma mediunidade. Porque daí, eu tenho essa percepção, meu perispírito se expande e consegue compreender e sentir o que o outro está sentindo. Então, sabe falar. Não sabemos exatamente em que caso que você está falando, Silene, mas pode ser uma mediunidade, sim, né? Então, vem essa intuição apurada, essa percepção espiritual mais desenvolvida, que já traz
de outras vidas e traz nessa vida como recurso para trabalho, ou pode ser pessoas que também desenvolveram isso no estudo, na psicologia, no relacionamento com o ser humano, então consegue compreender. Dizem que, por exemplo, muitas pessoas falam, né, que, por exemplo, você vai em cartomante. Cartomante às vezes acerta tanta coisa, por quê? Porque conhece o ser humano, não que ela tenha, pode ser que tenha a intuição, mas elas têm essa habilidade de perceber na linguagem corporal, né, na linguagem que não é falada, mas a pessoa como ela age. Dizem que a linguagem corporal falam que é, por exemplo, 80% da nossa comunicação. 85, 80, 85%. Ô, Então, não é... Renata, Oi? Perdão, Maria. então, nesse sentido aí que, né, que tá falando de às vezes você falar uma coisa para a pessoa que está precisando, não seria também o nosso mentor colocando Nossa, eu ia pra falar gente, isso agora. Sim, então, colocando para a gente palavras para ajudar outra pessoa? sim, esse então é o tipo de mediunidade, né? Quando você tem essa percepção espiritual que eu estava falando, né? Pode ser sim, usando, porque o Criador usa a criatura para ajudar as criaturas. Então, Sim, é. você tem essa percepção mais apurada, que seria um tipo da mediunidade, você pode receber essa informação e passar. E às vezes até inconsciente, né, gente? Às É vezes você fala uma coisa que você não inconsciente. sabe de onde veio, a coisa vem na tua cabeça e você fala, e você foi usado para aquele momento, para Para aquela... transmitir aquilo que a pessoa está precisando, né? Na verdade, talvez a gente mesmo, como você está falando, está inconsciente, mas naquele momento a pessoa precisava e o mentor da gente colocou a gente ali para ser instrumento mesmo, né? Eu Sim, entendo assim. sim, exato, também. Também é uma forma. Renata. Agora depende, né? Se é uma coisa constante, se é uma coisa esporádica, que nem quando ela me perguntou, a Silene, eu entendi que era uma coisa, a pessoa tem sempre essa habilidade. Tá usando Tá. o outro, né? Ela tem sempre essa habilidade. Então, ela já tem, pode ser assim, que nem esse mentor que está falando, mas ela tem essa percepção espiritual, ela já tem mediunidade, digamos assim. E Quer uma ver um pessoa... caso, Renata? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, Rose. Eu tenho uma relação muito forte com uma grande amiga de mais de 50 anos. E ela mora sozinha, ela não tem ninguém. Ela tem a minha, meu filho. E aí, uma vez eu a vi vestida na madrugada na porta do meu quarto me olhando. E aquilo me deu eu não conseguia falar, me deu um negócio na garganta, porque ela estava com uma roupa que, inclusive, eu gostava muito. Eu pensei, ela morreu. Entrei em desespero e fiquei com medo de sair na madrugada. E algo gritante falava dentro de mim, vai na casa dela. Mal amanheceu o dia, eu fui na casa dela. Ela estava doente, queimando em febre, sozinha. Rose, aí, assim, na minha percepção, ela foi realmente, você viu ela, né? Você viu o perispírito dela, na verdade. Então, ela foi até você, e você, acho que no estado ou sonambúlico, sabe quando você acorda e fica, você a viu, ela foi realmente te procurar. Porque quando a gente é liberado no sono físico, a gente vai para onde a gente quer. Em espírito, a gente tira todas as amarras. E a gente mostra quem a gente é mesmo, de verdade. A gente vai para onde a gente deseja. Né? Ai, Então, Jesus. sim, exatamente. Então, provavelmente, você, e ainda não foi nem você, ela realmente veio e você identificou o problema, né? Tem pessoas que às vezes a gente acha que é sonho, não é, são sonhos lúcidos. Aquilo não é um sonho. Aquilo está acontecendo, mas a gente não tem ainda a capacidade de interpretar aquilo de forma correta. Um exemplo, minha cunhada mora em Roma, olha que interessante. E fazia muito tempo que eu não falava com ela. Aí eu sonhei com ela, que ela estava arrumando a casa que ela tinha aqui no Brasil. Eu escrevi para ela, falei, nossa, Valéria, você estava arrumando sua casa, você nem tinha avisado que tinha vindo, eu sonhei com você e tal. Ela tinha comprado uma casa em Roma e estava arrumando a casa lá. Então vem distorcido, porque você vem, mas aquilo provavelmente não foi um sonho. Porque não tinha como saber que ela estava arrumando uma casa, ela estava reformando a casa que ela tinha comprado, uma casa do lago lá. Então você vê que as coisas vêm, a gente não sabe interpretar. Mas, nesse caso específico, ficou muito claro, né? Apareceu para você porque naquele momento, provavelmente até em espírito, na hora que ela dormiu ou entrou em sono, ela foi até você pedir ajuda. E você viu. Estava preparada para isso. Que legal. Muito bom. É isso, gente. Vamos Graças fechar. a Deus, eu acho que eu não estou preparada para isso. Amém, Jesus. Ah, só. Você que pensa, minha filha. Vamos ver. Quem Só mais quando você fala, ó.
Vai ver um monte ainda essa mulher. Minha amiga falava assim para mim, eles vêm do meu lado, estudou comigo no básico. Eles vêm do meu lado, sabe o que eu falo para eles? Vai procurar casa espírita, vai estudar. Misericórdia. Vai estudar, vai para casa espírita. O que você quer comigo? Vai estudar lá. Eu falei, mas ele tá vindo estudar com você. Quando você vai na casa espírita estudar, ele tá indo lá estudar junto, né? Mas é isso aí. Vamos, Thalita, encerrando, senão vai ficar muito tarde, né, gente? Vamos rezar para eu estar aqui, né? Porque eu já caí e voltei a 29 vezes. A luz está caindo aqui. Aqui, se cair, esquece que nem volta. Tá uma chuva violenta aqui também. Tá caindo, acho que o mundo. Não, aqui não tá chovendo, aqui só tá ventando muito, caiu a luz. Aí eu vim pro celular, aí a luz caiu de novo, voltou, caiu de novo. Eu vi, falei, essa Thalita desapareceu. Mas tá acontecendo isso à época, né, gente? Então vamos lá? Vamos? O povo chegou da harmonização final, Aliás, gente, vamos fazer uma vibração pela gatinha do Ian, que tá desencarnando? Quem que vai fazer as vibrações no final? Vamos olhar. Aí todo mundo fechar as câmeras agora. Olha lá, tá na hora de você começar a fazer aquela chantagem de novo, Renata. Que Você a me gente vai trocou, É o seguinte, vou contar uma coisa para vocês. Às vezes a gente fica uma semana fazendo aula para vocês, de madrugada, domingo, todo mundo comendo macarrão na casa da sogra. A gente está aqui fazendo questionário, e o pessoal ainda cobra, né? E veio o questionário, veio errado. Então, assim, gente, só peço para abrir a câmera para a gente se interagir. É caridade. Então... Maurício, eu entendo que tá sem. Vai, Margarete, vamos, Silene, vamos, Tamires, abre a câmera aí. Ai, que gente linda, vamos? Olha lá, Juliana, Elis, Juliana, vamos, gente, Viviane, Sol, vamos abrir a câmera. Nossa, gente, como ver vocês, vocês não têm vou fazer ideia. um drama, vou fazer um drama junto. Ai, Olha faça só. mesmo, Thalita. Enquanto a Renata aqui... dava aula para vocês, eu estava aqui, ó, preenchendo um monte de formulário, de questionário de vocês, de presença de aula, e vocês não querem nem mostrar o rostinho pra gente. Gente, é o seguinte, a gente está dando aqui o que a gente recebeu. Ó a papelada. Que é uma Maurício, burocracia, né, câmera? Entra pelo celular, Maurício. Eu tô no celular aqui também, ó. O Maurício tá com a foto da esposa ali, ó. Não, ele falou que depois dessa ele vai até comprar uma câmera. Olha, só mostrou a cara só agora, essa safada. Ali, ó, Sol ali, ó. Só agora ela mostrou a cara dela. Lá. A Viviane, olha, nem sabia que a Viviane era. Oi, Vivi, tudo bem, linda? Olha eu participei da aula, eu mostrei a cara, mas eu participei. Isso é verdade. Eu quero saber o seguinte, quem é que vai se candidatar a fazer as vibrações e a prece final? Eu não vou procurar aqui a tabela, porque eu acho que a pessoa da tabela não está aqui hoje. Você trocou eu fiz lá no começo, agora é outra pessoa. Tá bem, nem vou escolher. Eu acho que eu vou escolher, deixa eu ver, olha lá, quem eu vou escolher? Eu tô rolando aqui no celular para conseguir ver a carinha de vocês. Escolhe alguém para abrir a câmera, Thalita, escolhe alguém para abrir a câmera. Então tem que ser a Juliana Bispo e a Juliana Fernandes. Juliana Bispo e Fernandes, vocês não estão aí, eu vou dar falta. Juju. Agora sim, Juliana Bispo e Fernandes, se não abrirem a câmera, nós vamos ganhar falta. Bispo. Juliana Fernandes, eu tô no escuro, então você abre a câmera, abre o microfone e faz as vibrações pra gente. Não esquece a gatinha do Ian. Juliana? Cadê? Eu tô por aqui. Isso, pode fazer a vibração pra gente. Beleza, Bispo, faz a vibração, então. Nada como uma ameaça de leve. Alguém colocou no chat, nada como uma ameaça de leve. Eu tô adorando pelo celular que sobe aqui no meio da conversa. Gente, eu vou fechar aqui porque vai cair o mundo. Peraí. Vão aí. Fecha, Rose. Pode ir lá fechar a janela. Vamos, Juliana, então, vamos fazer vibração. Ô, Renata, você falou para abrir a câmera, mas olha que eu falo pra caramba, a Thalita não me conheceu no GEMP. Não reconheceu você? Thalita não, deselegante. Não reconheceu a Sol, porque elas ficam com essas câmeras fechadas, aí tem que abrir sempre, a gente olhar sempre a carinha de vocês. Eu juro, se eu encontrar algumas, eu não vou reconhecer. Ela foi deselegante. Ela, oi, você quem? Oi.
Não, gente, é diferente. Quando você tá lá pessoalmente, no tete a tete, é diferente. Mas, gente, a Juliana Fernandes não me respondeu. Juliana, você tá aí, meu amor? Só a Bispo que me respondeu. Oi, eu tô sim, tô ouvindo. Você vai fazer a prece final, tá, gata? Tá bom. Então vamos lá, gente? Vamos envolver então a Juliana Bispo e a Juliana Fernandes nas vibrações etéreas bem salutares, para que elas façam uma vibração final e uma prece final lindíssima pela gente. Primeiro a Bispo com as vibrações, depois a Fernandes com a final, beleza? Combinado. Bora lá, Jus. Nessa união, nessa paz e harmonia, todos conectados pelo coração e pelo pensamento, gostaria de vibrar muito amor, muita caridade a todos que necessitam, às pessoas de rua, pessoas e animais de rua, aos idosos, aos enfermos nos hospitais, aos nossos governantes, ao nosso país, ao planeta Terra, que em geral passa por suas dificuldades, em especial a gatinha do nosso colega Ian, que está passando pelo momento de desencarne, que encontre luz e paz nesse momento e que o Ian seja abraçado pelos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Ju. Agora, Ju 2. Você faz a prece final, por favor? Certo. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma aula, de muito aprendizado, e que Deus continue nos abençoando para que seguimos firmes, fortes e juntos nas próximas aulas. E graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, gente. Beijocas para todos e todas. Beijo, bom fim de Boa semana. noite. Boa noite. Vamos cuidar do fluido vital, hein, gente? Olha lá, hein? Boa Isso noite. aí, galera. Tchau pra Cuidado. todos. Tchau, Boa gente. noite. Deus Boa abençoe. noite. Tudo bem, boa Beijo. noite. Tchau. Boa noite.